Ao amado da nossa alma seja a honra, a glória e sabedoria. Amados, nós vamos compartilhar hoje a palavra de Deus que vamos encontrar no livro de Jeremias, capítulo 29, os versículos 12 e 13. O tema do fundo para esta ministração é a oração como disciplina espiritual. Passemos então para a palavra de Deus. Passo a ler. Capítulo 29, versículo 12 e 13. No versículo 12, a palavra diz o seguinte: Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Versículo 13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Prostremos. Santo Deus, reconhecemos que a palavra é divina. Reconhecemos a soberania de Deus. Permita, Pai, que essa palavra possa entrar nos nossos corações. Permita, Pai, que possa nos alimentar, nos vivificar. Tudo isso seja para a honra e glória do nosso Senhor. Amém. Hoje nós estamos perante o estudo com o tema a oração como disciplina espiritual. Aqui notamos que Jeremias ele vai fazer uma carta amando de Deus. Essa carta que aqui é escrita para o povo que estava na Babilônia, para um povo que estava limitado, para um povo que não estava vendo que Deus ainda está presente. Escreve a carta ao Senhor, amando. Escrevo a carta a Jeremias, amando do Senhor. Para que aquele povo que estava habituado a cultos quando estava em Jerusalém, aquele povo que estava habituado, que orava, aquele povo que congregava, agora estando num lugar em que não pode mais, que estava estando agora num lugar em que já os hábitos que tinha lá onde estavam antes, lá onde estiveram antes, já aqui não podem ser praticados. Já não se pode cultuar, não se pode orar. As pessoas só dormem, não oram, não congregam. Então Deus vai dizer a Jeremias: há um povo que eu amo, ainda preciso transmitir a mensagem de que eu existo, eu sou Deus. As pessoas estão se distraindo, já não estão fazendo, não estão reconhecendo a minha grandeza, já não estão me reconhecendo, pensam que Deus não existe. Diga a eles que eu existo. Então ele escreve, Jeremias, as palavras que Deus ia falando. Escreve a carta para aquele povo, para que possa dobrar os seus joelhos, para que possa reconhecer a grandiosidade de Deus, para que possa o buscar em oração. Aleluia. Aqui vemos que o próprio Jeremias, mesmo antes de ele escrever a carta, mesmo sendo uma pessoa que antes de ele ser concebido, já havia sido escolhido para que ele viesse a ser o profeta de todas as nações, ainda que ele tivesse até conhecimento durante a sua infância, quando ele ainda se deparava com questionamentos se a sua idade era suficiente para poder falar as coisas que vêm de Deus, falar ao mundo. É o próprio Deus que havia dito a Jeremias que não tenha medo, ainda que seja criança. Eu é que estenderei a minha mão sobre a tua boca e falarei, e tu farás aquilo que eu mando fazer.
falarás as palavras que eu mando dizer. Então, Jeremias já havia entendido isso. Mesmo assim, antes, Deus ainda continua a falar com Jeremias. Mesmo tendo crescido no meio mesmo tendo crescido, ou sabendo que ele era um escolhido de Deus, mesmo assim a palavra ainda vinha para ele, para que ele mesmo clamasse a Deus, não só profetizasse, mas clamasse a Deus. Então, a palavra, por exemplo, aqui demonstra em Jeremias 33:3, que clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então Jeremias já sabia que também precisava de clamar ao Pai. Ele clamava ao Pai para ouvir a voz dele. Então, ouvindo a voz do Senhor, então ele já recebe também a mensagem para que seja dada a outros povos que precisam de ouvir a palavra do Senhor. Aquele povo que está preocupando até o próprio nosso Senhor. Então ele vai dizer, diga ao povo para que eles possam também dobrar os seus joelhos, possam orar, possam cultuar lá onde se encontram. Porque senão há culto, se não há oração, há morte espiritual. É verdade que o povo que está lá já tem saudades, porque não pode cantar os hinos que eram cantados quando estavam lá no templo. Outros estavam habituados. Então eles começam a perceber que já estão numa situação em que não há como manifestar. Algumas pessoas, quando sentem a unção, só sentem a espiritualidade, quando há outras pessoas que estão tomadas pelo Espírito Santo. Então essas pessoas que estão lá nas casas, que já não têm como, porque não há aquelas pessoas ungidas. Então, aquele povo está ficando frio. Vai, Jeremias, escreva para eles, para que eles voltem a orar. Quando nós oramos, nós ficamos fortalecidos. As pessoas lá estavam ficando com medo, até porque o medo que eles tinham era de que, sobre todas as coisas que aconteciam, sobre tudo o que aparecia no dia a dia, me metia medo. Logo um congote, hambe logo kuba amashaba ala heka, o chava e kusa o steve só kutenga aí. Logo tua amuno akari abashifalo, ambilu ya wena ita zemela e kusa o steve só kutenga aí. Kambi logo o steve só kushkwembo shiko, kambi logo steve só akona Yehova, o steve só kutenga aí kusa uta kongota ka Yehova, aleluia. Então é esta situação que nós estamos passando. Estamos passando aqui por uma situação em que nós próprios aqui onde nos encontramos, nós já temos medo de orar. Nós já não sabemos o que fazer. Em algum momento nós não oramos. Somos muitos que já não oramos. Porque já não vamos ao culto, já não oramos. Porque não estamos no templo, estamos habituados àquele templo, já não oramos. Então, aqui há um chamamento de atenção, para que nós não possamos ficar desanimados. A revelação que foi por via da carta de Jeremias vai anunciar que o tempo que andam a dizer por aí os falsos profetas de que voltarão é curto demais. O tempo que Deus que está prevendo são 70 anos. Há muitos falsos profetas. Agora são sonhos que estão dominando a vossa vida. Bastando que alguém sonhou e quer vir dizer que não, eu sonhei isto. E vocês passam todo o tempo dependendo dos sonhos. Mas os sonhos em algum momento enganam. Em algum momento os sonhos não são divinos. Então,
Os profetas que estão vos dizendo muitas coisas e vocês já ouviram, eles não buscaram a face de Deus. Jeremias, ele escreve dizendo: todos os que profetizaram para vocês são mentirosos. Ouçam a profecia, essa que eu vos envio. Aleluia. Muitas vezes nós nos colocamos numa situação de rebeldia. Nós pensamos que Deus não tem propósito para com as nossas vidas. Nós pensamos que em nossas vidas não há mais nada. Não há nenhum projeto. Tudo está para baixo. Irmãos, deixa de desanimar. Busque sempre Deus em oração. Ele sempre responderá. Ainda que esteja enfrentando desafios enormes, busque a Deus. Busque o Senhor em oração. Ele responderá. Em nenhuma das situações, Deus não responde à oração. A oração que sai do coração, Deus responde. Aos nossos olhos, a oração até pode ser muito mais cedo. A oração pode aparecer muito mais cedo e também pode aparecer um pouco mais tarde. Esta é a percepção dos nossos olhos, dos nossos sentimentos. Mas, para Deus, nunca é tarde. A resposta, ainda que apareça ligeiramente tarde para nós, para Deus é o momento propício para mandar, para que se realize aquilo que pediu. Não há momento tardio para Deus. O que Deus quer de nós é que nós sejamos transformados. Nós temos que ser homens e mulheres que incomodam o inferno. Pessoas que detestam o pecado. Pessoas que vivem seguindo a palavra de Deus. Que ouve, que procura ouvir a voz dele. E a voz dele, nós a buscamos partindo da oração. A oração vai nos chamar à vontade até de entender mais coisas que o Senhor tem por falar. Vai nos dar motivação para estarmos a ler a Bíblia. A oração vai nos fortalecer. A oração deve fazer parte da disciplina do cristão. Temos que ter o caráter de Cristo. Jesus Cristo, ele sempre esteve, durante a sua vida, toda baseada na oração. Se formos a ver as Escrituras, nós notamos que o nosso Deus, ainda que se tenha manifestado como Deus Filho, ainda que saibamos que Deus é grande, ainda que nós sabemos que Deus é soberano, mesmo assim ele buscava a face do Senhor. Quando lemos o livro sagrado, no livro em Marcos capítulo 1, versículo 35, nós notamos que o Senhor Jesus Cristo, ele se levantava nas manhãs, muito mais cedo, enquanto os outros vão dormindo. Ele se levantava e ia para um lugar certo, lá ia orar. Ele nunca ficou de pernas cruzadas ou de mãos cruzadas, por fato de ele ter a unção que ele tinha. Mas sempre sabia que precisava de orar. Ele precisava de orar. Quanto mais orava, ele entrava em comunhão com Deus Pai. Ele se alimentava. Ele alimentava a alma dele. Isso fazia com que ele tivesse uma orientação para o seu trabalho do dia a dia. E a unção no seu ministério cada vez mais era firme. Esse nosso Deus, Jesus Cristo, mesmo quando estava para escolher os 12 discípulos, ele passou toda a noite orando. A Bíblia Sagrada nos mostra que, mas a sua popularidade ia crescendo. Jesus Cristo precisava de cada vez mais usar a oração para resistir a várias tentações. Na verdade, quando nós não oramos, quando nós achamos que já a unção é grande, nós pensamos que é suficiente, então nós não buscamos mais a face do Senhor, não nos humilhamos, não procuramos mais a revelação. No caso do Senhor, ele mesmo
naquela posição, ele precisava de estar orando. Somente Deus é que pode nos dar as energias físicas e emocionais. Somente Deus é que pode nos fortificar. Somente Deus é que pode nos capacitar. Esta toda capacitação através é preciso que esteja associada à oração. Não podemos entender nada sem orar. Não é Ele é que dá a revelação, a sabedoria. Amados, oração alarga a nossa visão. A oração proporciona os pensamentos de Deus. Coloca a nossa vida interior numa perspectiva mais correta. A oração faz com que nós focalizemos a nossa vida na eternidade. E com isso nós podemos vencer as tentações. Aqui, meus amados, vou deixar alguns aconselhamentos para que a nossa oração seja poderosa. Para que a oração seja poderosa, é preciso que nós tenhamos uma vida uma vida não tenha pecado não confessado. Ou seja, não devemos ter uma vida com pecado não confessado. Porque é a própria Bíblia que diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. A oração vai nos ajudar muito. É preciso que nós tenhamos fé. Este é o segundo. Sem fé, como é que nós vamos orar? Precisamos de estar com fé para podermos fazer uma oração que seja fiel. Uma oração que traga a presença de Deus. Sem fé, não é possível agradar a Deus. Nós precisamos e temos que ter fé na oração. Quando alguém disser: essa enfermidade poderá passar com oração, se olha para a enfermidade, olha para as doenças, tantas que estão surgindo por aí, será que a nossa oração é suficiente? Será que nós somos capazes de orar a Deus e Deus operar nessa oração para que as pessoas sejam curadas destas enfermidades? Se perguntaram muita gente que diz que tem fé, mas será que com a tua oração essa doença que está criando pânico no mundo pode passar ou não? Mesmo que alguém tenha levantado a mão, vai baixar. Então a nossa fé está sendo revelada, está declinada, está embaixo. É preciso fé. Devemos permanecer em Cristo e deixar a sua palavra habitar em nós. Porque a palavra de Deus diz: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, se pedirdes tudo quanto quiserdes, será feito. Então, em João 15, versículo 7, aqui mostra-nos também que precisamos de encarnar, temos que permanecer em Cristo e permanecer a palavra de Deus dentro de nós. Irmos nos alimentando da palavra de Deus. Aqui enumeramos alguns benefícios da oração. A oração cria paz mental. Isso podemos encontrar aos Filipenses, na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. A oração cria consolo. Se nós lermos a segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 3 e 4, encontramos a palavra nos seguintes termos: louvado seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de eternas misericórdias e o Deus de todo consolo, que nos consola em todas as nossas provações.
seja qual for a situação em que nós estivermos, quando nós oramos, recebemos a consolação do Senhor. Nós recebemos a orientação para tomar decisões corretas. Esse é mais um ponto das vantagens ou benefícios da oração. Se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade. Esta palavra é encontrada também em Tiago, capítulo 1, versículo 5. A oração, amados, ajuda a evitar as tentações. Quando Jesus disse aos discípulos em que subiam ao monte, já via que era preciso que os discípulos continuassem a orar. Ele disse aos discípulos: persistam em orar, para que não caiam em tentação. Essa palavra podemos encontrar na Bíblia Sagrada, em Lucas 22, versículo 40. A oração é um meio para que nós possamos ajudar os outros. Quando nós oramos por aqueles que estão enfermos, porque nós não podemos dizer: aquele que está enfermo, por si vai orar. Há alguém que já não pode mais, precisa de um crente em Deus para que ore por ele. Não deixe alguém se embater, não deixe alguém morrer, sofrer. Quando tem a unção, tem o dom, tem o conhecimento, já estudou a palavra de Deus, sabe que o Deus tem poder, sabe que a oração tem poder, mesmo assim deixar. Nós temos que virar, temos que termos atenção com esses assuntos. Nós podemos ajudar os outros, porque no livro aqui em Tiago 5, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito os seus efeitos. Significa que se eu ando nos caminhos, eu faço uma oração, a oração terá resultados. Amado, tudo isso para mostrar o impacto, aquilo que são os benefícios da oração. Fora de ela estar a nos elevar, a nos fortificar, a nos dar mais força, ela permite que nós sejamos consolados nas situações, nas tribulações. É com oração que nos consolamos. Vai encontrar uma família que já está angustiada, está perdendo a esperança. Quando nos juntamos em oração, nós podemos consolar, podemos receber a consolação do Espírito Santo. Quando vemos pessoas estão aflitas, essas pessoas precisam de nós para orarmos. As nossas próprias vidas, para que nós possamos ficar firmes, para que nós possamos ficar firmes no Senhor, para que nós não tenhamos medo, não sejamos atribulados, precisamos de estar em oração. A oração é a chave. Amados, nós vamos orar. Santo Deus, espero que o Senhor tenha falado em todo o campo que eu não pude atingir com as palavras que eu proferi nesta hora.
O Senhor que é poderoso, que tem um alcance maior. O Senhor que é soberano. O Senhor que conhece tudo em profundezas. Peça ao Pai para que possa atingir. Porque a sua palavra nós sabemos que não volta vazia. Pedimos, Pai, que o Senhor possa permitir que o entendimento seja feito com base naquilo que é sua vontade. Oro pelo irmão, pela irmã que me ouviu, para que o Senhor abra as portas do céu, abra as portas do céu, haja bênçãos na vida dele e dela. Ainda que neste momento esteja passando por uma série de tribulações, por um sofrimento, ora a Deus para que o Senhor possa livrá-lo dessa situação. Jesus Cristo. Ao tsuno, estava com a vida de Jesus Cristo. Em nome de Jesus.